mas eu gosto de dizer que a gente teve um padrinho especial, e é quem faz o prefácio de Calu, que é Lázaro Ramos. Lazinho sabia dessa história, que a gente estava louca para fazer um livro, e num dia ele nos apresentou, ao editor da Malê, mas apresentou mesmo assim, aí ó, estão com o livro pronto, só tá faltando a editora. Mentira boa, porque o livro estava na cabeça. O editor diz, então manda, se tá pronto, manda. Seja bem-vindo ao Como Me Tornei, episódio 200 hoje. Agradeço demais a Deus e essa pessoa que está aqui na minha frente, que foi a primeira convidada do nosso podcast, que aceitou assim, com toda a presteza, toda a generosidade do mundo. Cássia Vale, Ritinha, para os íntimos, filha de Dona Antônia e mãe de Calu. Isso! Seja bem-vinda novamente, Ritinha, ao nosso podcast. Para você apresentar o pessoal que ainda não te conhece. A gente vai falar um pouquinho de escrita de livros, né? Essa parte toda editorial que você manja demais. Eita, que bom estar aqui, né, comemorando 200, e foi ontem. Que bom, parabéns a você e a sua equipe. Eu sou das mulheres das datas, adoro isso. E sabe que a primeira vez para mim foi com muito carinho que eu aceitei o convite, e agora de novo, porque eu gosto das festas, eu gosto das celebrações. Maravilha. Agora, Ritinha, falei, você trabalha com muitas coisas, né? Fale um pouquinho pro pessoal, que é atriz. Isso, na primeira vez a gente focou muito na atriz, né? Isso. E a atriz está fazendo 35 anos esse ano, 35 anos dedicada ao teatro. Bando de Teatro do Bando de Teatro Lodum, com muita alegria, com muitas conquistas. Esse grupo que na Bahia e no Brasil e no mundo é o grupo negro que tem maior repercussão artística da América Latina. A gente já tem isso comprovado. São 35 anos sem parar, isso é muito importante, né? E contribuindo e falando de formação, o Bando, eu sempre digo que é a minha grande universidade. Mas vou fazer um corte e vim falar de 2017, né? Onde quando essa atriz, que já estava foi meu paiol, já era bem conhecida aqui na cidade, resolve aventurar um outro universo artístico que é a literatura. E claro que tinha que ser pelas mãos do Bando. Foi dentro de um festival chamado A Cena Tá Preta que eu lancei Calu, Uma Menina Cheia de Histórias, que é um livro que vai falar sobre uma forma diferente de você pensar memória, respeito aos mais velhos, pensar no museu não como um lugar fechadinho. É uma menina que pensa que os objetos só existem porque nós, seres humanos, damos valor a ele. Então é a relação do homem com esse objeto que é importante para Calu, a relação do homem com o seu meio ambiente, a relação do homem com o próprio homem. Isso faz essa menina ter sido especial. E Calu nasce em 2017, e nesse mesmo ano parecia que estavam esperando a gente lançar. A gente lança em outubro, dezembro sai uma lista da APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, é um prêmio nacional, e a gente estreia na literatura, eu e Luciana Palmeira. Os meus livros são feitos muito com Luciana Palmeira, principalmente dos infantos juvenis. E a gente estreia e estreia bem, né? E aí, claro, né? Um abraço para a literatura nos abraçou totalmente. E eu lembro que eu falava para a Luciana, agora a gente vai ficar lidando com a ludicidade. Lê do engano, né? Ludicidade onde as infâncias negras não são iguais, infelizmente. Infância não é infância, seria maravilhoso essa história, né? Só que o mundo não é assim. Esse é um mundo inventado. O mundo, infelizmente, coloca a gente em casinhas. E trazer um livro com a capa preta, uma menina Black Power, abriu pra gente um espaço para uma campanha que é Representatividade Importa. E com isso a gente visitou o Brasil inteiro fazendo lançamentos com Calu, fazendo palestras e oficinas de memória e identidade. E isso, claro. E vocês foram uma das primeiras, né? É verdade. A pensar sobre isso, a focar mesmo como a gente quer falar sobre essas infâncias negras. Que recorte é esse? Por que a gente recorta? A gente recorta porque a gente sabe da sensibilidade, a gente sabe da dificuldade, a gente não é bobo, a gente está vendo, toda criança tem direitos iguais? Não, porque se a gente olhar nas sinaleiras, as crianças que poderiam estar na escola e brincando estão lá na sinaleira, muitas vezes ajudando até a família com a alimentação, né? Tá tudo errado. Então, esse direito que deveria ser
sine qua non, para algumas crianças não é. Sem falar, gente, todas as questões que a gente tem de abuso sexual, dessa família que infelizmente a gente não pode negar, o território influencia, aonde se mora, as questões que estão por ali são muito maiores do que só um item, né? Então, não tem esses mesmos direitos. A gente quer lutar pelos direitos que sejam iguais. Que toda criança possa dizer, realmente temos todos os direitos iguaizinhos. A verde, a amarela, a azul. Somos crianças. Algumas delas não podem ser só crianças, né? E como é que surgiu a ideia, Ritinha, de Calu, primeiro livro, assim? Do nada... Calu vinha muito dessa vontade. A gente acabou de fazer o mestrado e estávamos com uma vontade de falar assim, chega das pessoas pensarem que museu é coisa velha, bagunça, ou só que não presta para nada, vira museu. E a gente fez, pra gente tirar isso, vamos trabalhar com criança, né? Porque se a gente desde pequeno começar a ter um outro olhar, com certeza esse adulto não vai te falar a mesma bobagem que a gente ouve muito por aí. Só que no meio da pesquisa, a gente foi vendo que era bacana falar sobre o museu, mas a gente já tinha uma pesquisa fechada, que a gente sempre trabalha com ancestralidade, memória, identidade, representatividade. Então a gente quis colocar tudo isso num livro infanto-juvenil, porque a ideia era trazer as crianças para ver a importância de ter os seus avós. Calu é uma menina que respeita esses avós. Então, a gente estava aí trabalhando com representatividade, estava falando de família, essa família que respeita os mais velhos, falando de territorialidade, porque Calu mora numa ilha, ela vê a ilha exatamente como um museu, porque para ela os contos de pescadores são bens culturais dessa ilha. Os artesãos, as rezadeiras, os pescadores todos, os mais velhos, tudo ela vê como bem cultural, como se fossem peças de museu, só que vivas, que podem trocar, que você pode sentir. Na ideia da Calu é um museu onde as pessoas visitam e vão sair com o gosto, com o cheiro, com o samba da ilha, porque vão aprender. Calu é muito da menina do saber e o saber fazer. Passar sempre essa relação do saber e saber fazer. Então, estava tudo... Era museologia pura, que a gente aprendeu, principalmente a museologia social, que aqui eu e Luciana defendemos, e era só transformar isso agora num livro infanto-juvenil. Acho que o que é engraçado contar e bom é que Luciana mora em Brasília. E eu aqui, a gente foi, Brasília, Salvador, o livro estava quase pronto, estava pronto na cabeça, e a gente falava sobre ele para alguns amigos, mas eu gosto de dizer que a gente teve um padrinho especial, e é quem faz o prefácio de Calu, que é Lázaro Ramos. Lazinho sabia dessa história, que a gente estava louca para fazer um livro, e num dia ele nos apresentou, ao editor da Malê, mas apresentou meio assim, aí ó, estão com o livro pronto, só tá faltando a editora. Mentira boa, porque o livro estava na cabeça. O editor diz, então manda, se tá pronto, manda. A gente conseguiu negociar, 15 dias, a gente vai mandar, e foi nesses 15 dias que a gente, de manhã, de tarde, de noite, escrevemos que estava pronto, né? Então ele tem tem muito simbolismo, tem a coisa da coletividade, da gente aproveitar as oportunidades e de uma relação de amizade, cumplicidade tão grande que mesmo ela de Brasília e eu de cá, a gente foi construindo essa bibliografia hoje de mais de 9 livros. Que massa. E depois de Calu, que foi sucesso até hoje, veio quem ainda? Veio o bloquinho de poemas e canções, que eu acho que ele não tá aí. Não. O bloquinho também é muito especial, porque a gente cria o bloquinho para falar de poesia para criança, né? Eu, por exemplo, acho que eu só tive contato com a poesia depois que eu fiquei adolescente. E a poesia é tão importante para todo mundo, né? Um pouquinho de poesia na vida é marca de sucesso. Eu pensei, por que a gente não pensa em falar de poesia autoral, onde a gente volte de novo com representatividade, com ancestralidade, mas com a cara da criança e músicas? Tem um parceiraço chamado Céu Dantas que me estimulou e eu resolvi também, com o Caco no sarauzinho da Calu, escrever músicas. Mas queríamos fazer um lançamento diferente. Então criamos o Sarauzinho. Era um poema, é um livro de poemas e canções. Vamos criar um sarauzinho e a gente estreia no Teatro Vila Velha, ainda no Cabaré dos Novos, que é pequenininho. E o sarauzinho foi ganhando mais cena, mais músicas, mais gente entrando no sarauzinho. E ele já correu aí vários teatros, já foi até São Paulo e ganhou um prêmio de melhor espetáculo infanto-juvenil em 2019. Que massa. Então essa Calu é pé de coelho mesmo, né? Ela foi levando e foi... Aí me fez me transformar em diretora de teatro, porque aí eu fui pegar a minha literatura e transformar em dramaturgia. Daí para dirigir é um pulinho, daí dirigir foi um pulinho. E acho que a literatura fez despertar umas coisas que eu já tinha aprendido o tempo todo no Bando, né? Porque o Bando é uma grande universidade. E a literatura me deu um impulso de experimentar. Então, experimenta ser a diretora. Nasce uma diretora, nasce uma dramaturga, cheia de coragem e que vai...
O segundo livro é o Bloquinho. Logo após na pandemia, a gente fez a Ziza, que não está aqui também, que acaba que os livros quase tudo some, não ficam na minha mão muito tempo. Eu tenho a Ziza em casa, né? Só deixa eu trazer. A Ziza, a preciosa contadora de sonhos, conte né? um pouquinho aí de Aziza. Que Quem é é essa personagem? Que enquanto Calu é uma menina cheia das histórias, a Ziza gosta de contar sonhos. E ela tem o poder de, quando ela conta do mar, daqui a pouco a gente está se sentindo molhadinho lá no fundo do mar. Se conta do céu, tá brincando com as estrelas. Se conta de floresta, você se vê no meio do mato. Se ela fala de comida, você sente até o sabor. Mas ela passa um momento, num dos sonhos, ela sonha que passa por um lugar e passa por uma questão de preconceito, né, de racismo. Só que ela é uma menina muito esperta, vem de uma família que sempre tratou ela muito bem, ela sabe de onde ela vem, sabe que o povo dela antigo são mestres dos saberes, e quando esses coleguinhas que se transformam no sonho em pequenos largatixas chamam ela de nega do cabelo duro, cabelo de bozó, ela responde: vocês são bobos, eu sei quem eu sou linda, sei de onde eu venho, meu cabelo é de alto astral, nasce pra cima e tal. Era porque eu queria falar sobre isso, mas eu não estava com coragem de jogar jogo logo na infância, assim, que isso é real, né? Começamos através de um sonho. Só que no livro, a professora observa isso, transforma num videogame, onde para poder passar das fases, as crianças têm que falar coisas bonitas, entender que é um livro que fala muito da força da palavra, que fala, a palavra bem dita é sempre bom, e maldita pode, inclusive, deixar as crianças doentes. E a gente vê isso muito nas escolas ainda. A ideia de Aziza veio das minhas peripécias pelas escolas, ouvindo as crianças, e a gente fez, então vamos pensar que podemos falar também com ludicidade e lembrar, porque toda criança sabe do que ela fala. E se a gente diz que é um livro para falar da força da palavra, o quanto a palavra pode também ser muito ruim e como pode ser muito boa se a gente colocar no nosso vocabulário coisas boas. Entre Calu e Aziza, foi quanto tempo, Ritinha? A Aziza vem da pandemia, 17. Acho que uns 3 anos. Né? Mas a Aziza já foi mais devagar, a construção? Foi mais devagar a construção, porque foi bem na época da pandemia, mais em casa. Fui marinar tudo que eu tinha ouvido, porque eu fiz um projeto chamado Cirandando com Calu. Eu vou nas escolas, ele continua até hoje isso. Eu sempre vou cirandando por aí, levando livro. Nessa ciranda eu levo uma sacola de livro, eu brinco que é a mala mágica. Nessa mala tem livros meus, dos colegas, que a gente também tem que falar que na Bahia está num momento muito bom. A gente tem muita gente boa, Paula Brito, Ana Fátima, Marcos Cagé, uma galera em massa da Liga do Dendê, que é um outro projeto que depois eu quero falar também, que é um coletivo de autores baianos, por isso o Liga do Dendê. Já veio de outra reunião hoje, hein? Não já sabe. A Liga do Dendê nasce disso, de mostrar que na Bahia a gente tem uma história muito boba de ficar pensando que só se fala em literatura, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Mas a Bahia tá maravilhosa, é um celeiro cultural de tudo. E claro que na literatura ela não ficava. Então lá vou eu para coletivo, criei a Liga do Dendê. Na época com o Marcos Cagé, que não está mais, agora a gente tem um colegiado com Paula Brito, Denise Ferreira, Thaisa Ferreira, Luciana Palmeira. A gente está num colegiado, mas com uma galera muito boa, que também escreve, que também quer trazer esse protagonismo da criança negra na cena, porque precisamos pensar nisso, né? Representatividade importa. Então, a Aziza teve mais tempo, porque eu fui lembrando das coisas que eu ouvi, como era a pandemia, teve um tempinho maior para escrever com mais tranquilidade, Luciana estando lá e cá. Mas assim como teve tranquilidade para escrever a Aziza, assim que a gente lança a Aziza, em abril, vem um convite maravilhoso da editora Mostarda, em 2022, para a gente fazer Maria Filipa, falar sobre Maria Filipa. E foi uma surpresa, foi um presentaço. Foi mesmo. Porque veio Maria Filipa, assim, abriu, e ela disse, mas vocês têm até junho para terminar. Porque a gente quer lançar na Bienal que teve aqui, a outra. Outubro a gente quer lançar. Aí a gente, do que foi tranquilo nenhum, corremos. O Salvação, que a gente tinha uma pesquisa, daí que a gente fez história também, eu e Luciana juntas. E a gente, infelizmente, fomos descobrir Maria Filipa na universidade. Sim. As crianças que estão hoje ouvindo Maria Filipa nas escolas, parabéns, e que bom, foi um avanço
Nós só fomos descobrir na universidade e ficamos piradas. Como é que a gente vem descobrir dessa mulher maravilhosa aqui, agora, depois de tanto tempo? E tínhamos uma pequena pesquisa para um dia fazer um ensaio. Então, quando veio o convite, a gente mergulhou nessa pesquisa do ensaio, correu atrás e criamos essa história dessa mulher, né? Que, na verdade, não criamos a história, é uma história que está baseada numa pesquisa e que a gente deu vida, claro, porque com uma ilustração maravilhosa, dona. É tão linda, eu acho que ela foi tão feliz. É a velha história, quando a gente encontra um ilustrador que casa com a gente, é perfeito. Porque a gente junto vai. A gente pode até brincar. Tem coisas aí que eu disse, eu quero assim, como assado, mas é bom ter essa abertura, né? Então veio essa surpresa de fazer Maria Filipa, justamente no ano que era o centenário. Então foi um maravilha. E a gente lançou ela aqui em Salvador, naquela Bienal que a gente teve. Lançamos também na Bienal do Rio de Janeiro. Mas a Mostarda parece que gosta de arte mesmo. Achou de dizer que maravilha. E que tal vocês agora entrarem pro mundo das crianças menorzinhas? Porque a Maria Filipa realmente ela com uns 14, 16 em diante. Tem mais texto. Aí a gente que não sabe dizer não. No carnaval do ano passado, estávamos embevecidas com essa coleção que vai falar, pode abrir. Meu primeiro Black Power. A gente tem Maria Filipa, a gente vai falar de Firmina, Luísa Maim, Zeferina, que são heroínas brasileiras, né? A ideia é essa da editora foi falar de heroínas brasileiras que existem aqui coladinha com a gente. A Zeferina é daqui, nossa, a Maria Filipa também. Uma coletâneazinha com 4 mulheres danadas, contadoras de história, e que a gente pode se orgulhar de que a gente tem heroína, sim. Não precisamos importar a Mulher Maravilha, não precisamos da mulher Invisível, nem das mutantes. Nós temos mulheres inteligentes e que têm todas as características de heroínas. Essa coleção é o nosso xodó. A gente lançou ano passado. Tá muito linda essa coleção, não tinha visto ainda, não. E o jeitinho também da ilustração. É um tipo de ilustração bacana, porque é bonito, tem ludicidade. E pra gente... A cara delas estão lindas demais. Tudo salgadinho. E pra falar delas, como a gente botou como heroína, a gente fez o quê, Luciana? Cada uma tem um poder. Mas é um poder normal. Uma tem um poder, mas tem uma coisa que a gente pegou... inspirando nos orixás. Uma tem a energia de Ansan, tem a energia do fogo danada, a outra já tem da água, a outra é mais terra, a outra é mais ar. Porque as crianças, quando você vai escrever para elas, tem que botar alguma coisinha, né? Já que ela é heroína, tem que entender o que elas têm. Então, tem esse poder dentro delas, já que elas têm cada uma tem esse orixá próximo. A gente não fala bem em orixá, que até porque, né, a gente sabe que aqui os livros entram em todos os lugares, mas quem entende sabe que a gente está falando ali exatamente do que é que a gente está falando. Já veio aqui Anderson Chon e Daniel Cesarte, que eles têm eles são quadrinistas. Tem o poeta, né, que é o Chon, e o quadrinista, que é o Cesarte, que eles fizeram nos Estados Unidos da África também. É um livro, assim, maravilhoso. Eles são danados também. São lindos. E assim, quais são os desafios aí, Ritinha? Sei que tem várias etapas aqui, né? Poxa, quem quer escrever, assim, o que é que eu preciso? Primeira coisa que faz. Eu sempre acho que abrir, eu vinha dizendo, abrir para o portal da criatividade, porque o escritor está aqui, em todo mundo. Eu tenho uma oficina, inclusive, que eu faço com as crianças, que começa assim, o escritor está dentro de nós, porque todos nós temos criatividade. Como é que a gente vai pegar essa nossa criatividade e colocar no papel? Tá aqui, tá tudo aqui. Quem pode dar tudo a gente é a nossa inspiração e a nossa criatividade. Agora, a gente sabe que o processo não é fácil escrever, né? Eu não acho nem a escrita em si, até porque a escrita também é um poder nosso. Se a gente tem criatividade, a gente tem esse poder também. O processo, para mim, maior da literatura mais do que a divulgação, como é que a gente faz essa divisão, a exportação de tudo? Porque uma coisa é o livro, ok. Independente é mais complicado. Por quê? Porque a gente não faz livro para ficar pra gente, né? O independente, então você vai ter todo o trabalho, inclusive, de passar em livraria, oferecer seu livro para ficar ali. É muito mais trabalhoso, né? Aí é real, aí é trabalho braçal, força-tarefa. Normalmente eu não tenho nenhum independente, até porque é uma questão de tempo mesmo. Eu admiro os colegas todos independentes, porque tem essa força-tarefa, é brutal, porque a gente vive com
livrarias enormes, né? Como é que você faz essa publicização de tudo isso, né? Divisão para mandar para o Brasil inteiro. Às vezes é muito mais complicado, porque com a editora ela tem os contatos e os livros chegam nas livrarias, né? Chegam nas livrarias. Mas entre chegar e as pessoas comprarem também é outra coisa, né? Tem que sair divulgando. Tem que sair divulgando. Sem divulgar, não dá não. Porque também a editora faz a parte dela da divisão, ela, né, libera. Mas a divulgação sempre é sua. Você tem que fazer esse trabalho de divulgação. Por isso as redes são tão importantes, né? Que a gente faça o nosso produto e mostre nessas redes para a gente ter esse trabalho de formiguinha. Porque com a editora, às vezes, também ela faz coisa, caminha, tem alguns atalhos mais rápidos, até para vender para prefeituras. Porque quando é o independente é você. Você tem uma equipe ótima, você e sua equipe na luta de tudo isso, né? Que não é mal. Porque tem um lado que o que é melhor. Eu sempre digo o que é melhor. É tudo seu, é tudo independente mesmo, né? Porque a editora tem seus direitos autorais, ela também tem suas outras relações. E às vezes a gente vê meio preso. Tem editora, eu dei muita sorte, a Mostarda é ótima, assim, com essa liberdade. Porque tem editora também que você não pode dar um passo se não pedir autorização, né? E eu ando muito, viajo muito. Acho que uma coisa ajudou a outra. Eles gostam desse meu jeitão, porque eu também dou muita entrevista, viajo e tal, eu vou sempre falando tanto da editora como dos livros, então isso também a gente acho que faz eles acharem, foi. E esses dois aí, me Esses conte. dois foi na pandemia também, e foi. O Livro Negro dos Sentidos. Esse começou, foi na pandemia mesmo. O pessoal do Rio de Janeiro que me conhece me chamou a mim e a Luciana para fazer parte dessa coletânea. Então, é uma coletânea bem baseada naquele momento. Por isso, respirar, a emergência é essa, né? Era respirar. E esse foi uma proposta muito ousada de Ângela Ferraz, que criou um livro dela. Ela sabia que eu sempre trabalhei com literatura infanto-juvenil e resolveu nos convidar, a minha Luciana, para fazer contos eróticos. Então, aqui a gente está super bem acompanhada. A gente tem texto de Elisa Lucinda, Conceição Evaristo. Só as pretas porradão estão aqui nesse livro, que também foi no finalzinho da pandemia. A gente quase não aceita, não aceita. Meu Deus, ela fez nada. Ela falou, você não disse que é a rainha da criatividade? Eu falei, não, o negócio é o povo achar, tomar um susto, mas aí a gente fez e acho que foi ótimo. Inclusive fez a gente agora vou dar aqui uma notícia boa, que tudo indica que agora eu e Luciana vamos fazer um só nosso de contos eróticos. A Malê gostou e começou a provocar. Aí não sei se vai sair Cássia Vale e Luciana, se a gente vai usar um pseudonome, não sei. Porque a nossa cara tá muito marcada na Malezinho, né? Sim, aí a gente não sabe ainda como é que vai ser. Daqui a pouco a mãe chega lá, livro de Cássia Vale, vou comprar pra minha filha. Eles brincaram por isso. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas não sei se lança esse ano, mas já tem aí. O livro já tá quase pronto. Rita de Cássia. Que aí ninguém sabe quem é. Minha cá, tinha histórias engraçadas aí nesses momentos, nessas andanças. Eu acho que tem engraçados e tem emocionantes. Eu vou contar primeiro uma que é muito emocionante, que me emociona sempre muito. Quando a gente fez Calu e lançou, a gente lembra que teve uma menininha. E quando no primeiro livro, você escreve cartas, né? O autógrafo é enorme. E a mãe chegou pra gente e falou: minha filha tá sofrendo bullying. E eu vim porque eu sabia que esse texto tem a ver com representatividade e queria muito que vocês fizessem um autógrafo para ela. E a gente fez aquele, você maravilhosa, amiga, minha sobrinha e tal. E a gente lançou no Vila e passou meses, a gente fez um lançamento lá na Escarice. Acho que meses ou um ano, a mãe aparece com a menina com um bilhetinho pra gente, dizendo: tia, vocês salvaram minha vida. Aí a gente conta e chora, porque a mãe depois contou que ela chegou com esse livro. Calu é como se fosse uma heroína, ela se achava igual a Calu, e a gente fez uma dedicatória dizendo que ela era linda, que era nossa sobrinha, e fez com que ela, opa, eu sou igual essa menina aqui, se essa menina tá na capa de revista, eu também posso estar. Então, essa a gente adora contar, porque também me emociona muito. De ver que a gente nem sem perceber. E muitas outras que não chegaram até vocês, mas com certeza tiveram as mesmas histórias. É verdade. Agora, engraçado, eu acho que... Perrengues. Engraçado é uma coisa que eu acabei de falar, que é difícil fazer a Conceição Evarística da mesma editora da Malê. E eu sou de verdade aquela relapsa, mas não por nada. Minha mala já é uma loucura fazer, que dirá fazer a mala pensando só no livrinho. E toda vez que ela encontra, uma vez ela disse: minha filha, agora que vocês entraram nesse mundo,
todo autor, mesmo com a editora, tem que ter uma malinha para dentro que der, você abrir a oportunidade de você vender. Aí eu vou aprender. Pense que até hoje eu sou uma safada. Às vezes eu lembro assim. Mas normalmente, se ela estiver no evento, ela já olha e pergunta: cadê a malinha? Boa dica aí, ó. E olha quem é Dona Conceição. Eu sou essa safada mesmo, Luciana, porque ela diz: não, minha filha, quando a gente aprende isso, porque às vezes tudo, ela é ótima. Tudo é uma oportunidade da gente lançar. É mesmo, minha filha. Oxi. Projetos futuros, Ritinha. Eu acho que já temos essa possibilidade de entrar nesse mundo adulto aí, estamos gostando. Temos um livro, não posso falar ainda, mas que vai ser muito bacana. Estamos falando sobre equidade. E é uma editora massa, bem forte aí, que nos convidou, mas a gente ainda não está liberado para falar. Mas que a gente passou por um processo de seleção e foi massa. Você e Luciana. Eu e Luciana, essa história. E que já nos inspirou a fazer uma trilogia. Porque a gente percebe que, assim como as infâncias negras não são iguais, imagine essa infância negra que ainda tem problemas especiais. Aí vamos ver como é que é, né? Então a gente tem 3 histórias que a gente está bem encantada. Uma já passou, eu que estou agora já querendo vender 2, porque eu sou dessas. Quero logo vir de trilogia. Porque, sabe, quando a gente viu, eu sempre gosto de dizer que a criatividade é maravilhosa, mas eu sempre, toda vez que eu vou falar de um assunto, eu vou conversar com as pessoas. Aquelas crianças, eu preciso entender. Porque não adianta, por mais que a gente tenha criatividade, a gente tem que entender como é. Então, e foi assim, muitas rodas de conversa. A gente foi no Instituto dos Cegos, dos Surdos, Luciana de lá de Brasília, eu daqui pra gente ver se tinha, o que é que tinha de comum, se tinha ou se não tinha. E aí vieram as histórias. Então, acho que a gente ficou muito emocionada. Já quero trazer aqui já pra gente falar um pouquinho dele. Acho que vai ser massa. Deixa a gente lançar. Acho que vai ser mais um papel importante, né? Porque é pra gente pensar também. Que se é difícil para as crianças ditas normais, imagine quem tem suas dificuldades, suas especialidades. Exato. Como é que essa dor e delícia de ser o que é, deve ser, né? E a gente conversou e percebemos que tem dores e delícias. E a gente conseguiu transformar no livro de uma forma que seja lúdica, mas que faça todo mundo dar uma pensadinha. Ritinha, brigadíssima. Amei demais aqui. Todos os livros, assim, estou inspiradíssima para escrever também. Que bom, que bom. Até o final do ano aí teremos novidades. Que delícia! A gente vai conversar bastante ainda. Com certeza. Eu sempre digo, gente, mergulhou nesse universo e não sai mais. Eu pensava que só ia ter calor. A coisa foi andando, foi andando. É que nem tatuagem, né? Você não consegue fazer uma só, né? Não, tá vendo que agora o tema era uma coisa só. De repente a gente já criou, já virou 3, já virou uma trilogia. Obrigadíssima, amei. Espero você aqui com seus novos livros. Deus te abençoe sua vida todos os dias, né? A madrinha do Como Me Tornei. Que bom, que bom, que bom, que bom. Virei, a gente sempre tem assuntos, né, gente? Igual hoje eu só falei da literatura, porque acho que era importante, né? Mas breve também venho falar do bonde, né? Do bonde da Calu. Deixei ter uma estreia que eu venho aqui falar do processo. Calu Brincante, Cássia Vale Real. Isso, vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? E segue também @Como Me Tornei, se inscreve no nosso canal, por isso ajuda bastante ao YouTube a divulgar nosso trabalho e considerar conteúdo importante e relevante. Tem várias atividades, várias profissões aqui, 200. 200, e que bom, né? Que a gente inspire as pessoas a pensar. Certeza. E espero que pensem que não existe trabalho árduo se a gente ama. Então eu falei que pode ser uma força-tarefa quando você faz independente, mas tem o melhor de tudo, é tudo seu. E você vai ficar mais feliz ainda, porque essa tarefa é toda sua. É uma luta a mais. Tá bom, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Fique com Deus. Beijo.